Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Eu sou a doutora Chayane Miller, especialista em facetas em resina, atendo aqui em Apucarana há 8 anos, com uma técnica totalmente sem desgaste, uma técnica conservadora realizada em apenas uma sessão. Então, se você tem vontade de sorrir com mais alegria, com mais autoconfiança, venha me conhecer. Vou ficar muito feliz de te receber aqui no meu consultório. Agende a sua avaliação e eu estou te esperando. Agora, Apucarana conta com uma nova referência em planejamento financeiro. Chegou a Uptown, um escritório credenciado a NewX, pronto para oferecer soluções personalizadas, com ética, transparência e atendimento de excelência. Ficamos na rua Ítalo Ado Fontanini, 853, na Vila Francois, em Apucarana. Entre em contato agora mesmo no telefone 377-20678. Uptown e o NewX, juntos para construir o seu futuro financeiro com segurança e confiança. E meu bate-papo com a Cris, essa mulher linda, talentosa e tem chamado muita atenção das pessoas porque ela é muito especial, ela tem uma dedicação incrível. Nós vamos estar falando hoje sobre facetas, né? Sobre dentes, sobre boca. Seja bem-vinda, Chayane Miller. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Olha, minha linda, eu tenho recebido muitos elogios, principalmente foi ela que fez aqui meus dentes, né? Esse sorriso agora, transformador, e aí todo mundo queria saber quem é essa loira maravilhosa aqui do meu lado, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre tudo isso, né, Chayane? Sim. Quem é você, amor? Fala um pouquinho sobre a sua história, resumindo, né? Senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Eu nasci em Curitiba, tenho 30 anos. Tenho 9 anos já de formada. Cresci em Arapoti, uma cidade bem pequenininha do interior do Paraná, ali na região dos Campos Gerais. Fiz faculdade em Londrina e vim parar aqui em Apucarana, fazem 9 anos que eu tô aqui. E me especializei na área das facetas em Curitiba há 6 anos, mais ou menos. Tenho uma filhinha, tem 8 anos, a Radassa. E acho que é isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre facetas, né? O que é uma faceta para quem está em casa, ouvindo, assistindo a gente de alguma forma? Explica para nós o que é uma faceta. A faceta é um método restaurador, onde a gente vai acrescentar resina em lugares estratégicos para melhorar o tamanho, posicionamento, formato, consequentemente a cor dos dentes, se o paciente desejar. E a gente melhora tanto estética quanto função. Eu sempre falo que não adianta os dentes serem lindos, né? Tem os dentes branquinhos, alinhados, mas muitas vezes a gente não tem a função dos dentes, onde acaba acarretando alguns problemas, como bruxismo, dor de cabeça, os pacientes relatam muitas vezes dor na articulação. Então é uma técnica, né? É um tratamento restaurador, onde a gente devolve tanto a estética quanto a função dos dentes. Então, se eu for lá no seu consultório, né? Bem, eu fui, né, gente? Mas a pessoa que está em casa for no seu consultório, primeiro você vai fazer essa avaliação, né? Sim. Se ela morde corretamente, se dá para fazer as facetas, Sim. né? Existe alguém que não possa fazer a faceta? Alguns casos bem extremos de pacientes que tenham uma mordida muito errado, mas aí que seriam casos cirúrgicos, por exemplo, né? Geralmente quando tem uma mordida torta e tudo mais, a gente consegue ainda acrescentar resina em lugares estratégicos para melhorar essa mordida. Mas quando o paciente tem casos cirúrgicos de mordida errada, é o único caso que não dá para fazer. Mas pacientes com implante, com prótese, não tem problema nenhum, dá para fazer sem problema. E qual que é a diferença da faceta para outro tipo de porcelana, um exemplo? Qual que é a diferença aí? Porque tem gente que fica na dúvida de qual colocar, né? Se a resina é melhor do que a porcelana ou a porcelana é melhor. O que é a diferença aí?
De porcelana, o pessoal geralmente chama de lente de contato, né? E as facetas em resina. A principal diferença, óbvio, é o material, mas também a técnica. A maioria dos casos, eu acredito que 100% dos casos de porcelana, é necessário fazer desgaste para instalar o material. Porque ele é um material muito denso, muito duro, e se você não desgastar os pontos de tensão dos dentes, ele estoura quando você coloca carga. Por isso que tem muita gente fala assim, ai, quebrou. É por a isso. porcelana é a mesma que a gente coloca, que a gente tem nos nossos pratos em casa, e às vezes a gente não bate na pia e sai uma lasquinha. Sim, sim. Como o dente é muito pequeno, ele não vai sair uma lasquinha, ele vai estourar realmente, porque ele é muito pequenininho. Então, pra gente conseguir ajustar uma porcelana na boca, a gente precisa desgastar e romper os pontos de tensão que a gente tem nos dentes. Já a resina, ela é um material um pouco mais maleável, então ela consegue se adaptar a essa tensão. Então, se a resina estiver bem adaptada, ela aguenta mais carga do que a porcelana em si. Então, basicamente, a diferença hoje em dia é que para porcelana precisa de desgaste, para resina não. Então, a resina eu consigo fazer tudo no consultório, à mão livre, eu mesmo faço, pego uma bolinha como se fosse uma bolinha de modelar e vou desenhando em cima do dente do paciente. Já a porcelana a gente precisa desgastar os dentes, moldar e mandar para um protético. Então, o protético que vai fazer o trabalho grosso de realmente desenhar os dentes e depois o material vem pronto, é como se fosse uma unha postiça. A gente vai colar em cima daquele dente desgastado. Ah, então tem essa diferença, Tem a diferença, a resina fica pronta mais rápida, a porcelana tem todo um processo aí que vai em média de 3 meses para ficar tudo pronto. E quais são os mitos sobre as facetas, né? Sobre a resina? Me fala sobre esses mitos, porque muita gente fala, eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo. Você pode esclarecer um pouquinho para nós? Eu acho que o principal e o maior mito é que estraga os dentes. E não estraga os dentes. Eu sou prova viva disso. Esses dias eu tirei todas as minhas facetas, faziam 6 anos que eu estava com as minhas, fiquei 20 dias sem. Não tive nenhuma sensibilidade, meu esmalte não ficou riscado, ficou tudo bem bonitinho. E o pessoal também acha que dá mau hálito, pode aumentar a chance de ter cárie. E também não dá mau hálito, a faceta ela fica bem adaptada, então ela passa o fio dental em todos os dentes. Se o paciente tiver o mínimo de higienização, o mínimo de cuidado, não vai ter mau hálito por conta das facetas. Em relação à cárie, a mesma chance que você tem de ter cárie sem faceta é a mesma com faceta. Eu acredito que esses são os maiores mitos, assim, se dá sensibilidade, na verdade a resina ela tira a sensibilidade, porque ela tem uma proteção térmica, tanto para o calor quanto para o frio. Então quem tem sensibilidade, quando vai tomar alguma coisa gelada ou quente, a resina vai proteger, vai melhorar. Mas eu acho que o maior dos mitos é sobre o desgaste e sobre o mau hálito. E como a gente consegue definir um bom profissional? Porque no teu caso, você contou uma história para mim, ninguém sabe, eu vou contar aqui. Que você é filha de artista, Sim. que faz esculturas em madeira, enfim. Ele pintava tela. Tela, né? E eu queria saber, esse dom teu com as mãos é muito importante a pessoa saber escolher o profissional por causa disso, não é? O que você me fala sobre esses profissionais que tem aí? O que a pessoa pode estar ligadinha, que está ouvindo nós, vendo nós aqui? A dica que você poderia dar sobre esses profissionais. Eu sempre falo que é importante você procurar realmente um especialista, né? Eu acho importante essa especialização, esse aperfeiçoamento, procurar realmente se aperfeiçoar. Tem muita gente que pergunta pra mim, mas o que você faz lá no consultório? Você faz aparelho? Você faz implante? Eu acho que não dá pra gente ser bom em tudo. Então a gente sai da faculdade sendo clínico geral, né? A gente tem uma noção básica de todas as áreas ali da odontologia, mas eu acredito que essa especialização, esse aperfeiçoamento dentro de uma coisa que você quer ser melhor, isso influencia muito. Na área das resinas é muito importante essa destreza manual, porque na porcelana a gente vai desgastar, quem vai fazer o trabalho é o protético, né? Então, se ficou ruim ali, já tira na hora, faz de novo. Eu não tenho essa opção ali, né? Se ficou ruim, eu vou ter que desgastar tudo com o paciente ali. Tirar toda aquela resina. Tirar tudo que eu coloquei e fazer de novo. Uhum. Então, assim, quanto mais a gente faz, melhor a destreza manual. Eu fiz 4 residências em Curitiba, fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, só me aperfeiçoando nisso. E minha mãe mesmo fala que tem muita gente que tem muita técnica, mas também não tem dom, então eu acho que também tem um pouquinho disso. Mas a faceta em resina,
é anatomia, né? Então, um dente bonito, um dente bem desenhado, caracterizado, você precisa ter noção realmente de anatomia e ter a destreza manual para fazer isso, para passar isso, né? Do que a gente estuda na teoria para passar realmente para o dente. Porque, Então, na verdade, você, além de fazer a resina, você vai ver ali os dentes se estão sim, bem certinho, alinhados, né? Até tem muitos casos que muitas vezes o paciente não tem o dente alinhado, pergunta, precisa usar aparelho antes? Lógico que eu tenho o meu limite de que eu consigo trabalhar, porque eu não gosto de usar desgaste. Mas a gente coloca a resina em lugares estratégicos justamente para compensar o desnível dos dentes. Uhum. Então, a gente consegue deixar tudo alinhado. Mas é um trabalho bem artístico, é bem manual. Eu sempre falo que cada sorriso é único. Às vezes o paciente fala, eu quero o dente igual de... Sempre acontece. Mas eu chego próximo daquilo que dá, mas dentro, né, de cada um. Cada sorriso é único. E é um trabalho realmente muito artístico, bem artesanal. Puxou, né? O dom, né? Do pai aí. Quanto é que eu cheguei no seu consultório e falei assim, não quero branco. Aí você colocou um branco aqui. Mas, gente, além desse meu branco, tem mais Sim. 2 acima do Tem meu 3 branco. acima. 3. É. Então, me corrija aqui. 3 acima. Então, o que eu e ela estudamos juntos foi o tom da pele. Sim. Se combinava, não combinava. Então, gente, pode ficar sossegado que ela faz todos esse trabalho antes de colocar, Sim. de fazer todo esse manual, né? Que você faz ali, trabalha um por um dos seus dentes. E quanto tempo para você entregar um sorriso completo para a pessoa? Geralmente eu falo que em média de 1 semana. A gente faz uma sessão de avaliação, né? Onde eu vou procurar ali no paciente o que realmente incomoda ele, o que ele tem vontade de mudar. Depois a gente faz uma sessão de limpeza e preparação. Essa sessão é rapidinho, geralmente 40 minutos mais ou menos, onde a gente vai deixar a gengiva do paciente saudável, a gente vai tirar toda a sujeirinha que tem ali, fazer um polimento de todo o esmalte. É um tratamento que tem uma durabilidade muito grande, então eu não posso correr o risco que fique uma sujeirinha, que venha dar uma cárie ou uma infiltração futuramente. Então a gente faz uma limpeza bem profunda e depois de mais ou menos 4 ou 5 dias dessa limpeza, a gente faz uma sessão às facetas. Essa sessão demora em média de 4 horas, 4 horas e meia. Depois de 30 dias a gente vai fazer um retorno, mas esse retorno é só para ver alguns detalhes, o tratamento em si fica pronto no máximo ali em intervalo de 1 semana. Tá, então é todo esse tempo, mas por quê? Vem ali, que nem uma conversa, depois a Isso. limpeza, mas assim, eu vou lá, meu sorriso sai no dia? Sim, 4 horas e meia mais ou menos. Uma manhã ou uma tarde. Aí já sai com o sorriso Prontinho. pronto, bem lindo e maravilhoso, né? Sim. Gente, a gente vai por um intervalinho e já voltamos. Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Eu sou a doutora Chayane Miller, especialista em facetas em resina, atendo aqui em Apucarana há 8 anos, com uma técnica totalmente sem desgaste, uma técnica conservadora realizada em apenas uma sessão. Então, se você tem vontade de sorrir com mais alegria, com mais autoconfiança, venha me conhecer. Vou ficar muito feliz de te receber aqui no meu consultório. Agende a sua avaliação e eu estou te esperando. Agora, Apucarana conta com uma nova referência em planejamento financeiro. Chegou a Uptown, um escritório credenciado a NewX, pronto para oferecer soluções personalizadas, com ética, transparência e atendimento de excelência. Ficamos na rua Ítalo Ado Fontanini, 853, na Vila Francois, em Apucarana. Entre em contato agora mesmo no telefone 377-20678. Uptown e o NewX, juntos para construir o seu futuro financeiro com segurança e confiança. Voltando com esse papo gostoso, não é? Interessante? Quer um sorriso diferente, um sorriso bonito? Vamos continuar aqui com esse papo. As pessoas perguntam para você, e acho que alguém em casa deve ter essa dúvida. Dói? Precisa de anestesia? Como é esse processo?
Então, como é um tratamento, né, um procedimento minimamente invasivo, onde a gente não faz desgaste nos dentes, ele é totalmente indolor e não precisa de anestesia. A limpeza, que é, né, uma sessão prévia ali das facetas, incomoda um pouquinho, muitos pacientes relatam que dá um pouquinho de sensibilidade, mas é bem tranquilo. É uma limpeza básica ali, que o ideal seria que a gente fizesse, né, a cada 6 meses, mas como é um tratamento minimamente invasivo, não precisa de anestesia, não dói. A gente coloca uma almofadinha no pescoço dos pacientes. Como é um tratamento longo ali, fica umas 4 horas, 4 horas e meia comigo. A maioria dos pacientes dormem. É bem tranquilo, não é nada invasivo, não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma dor. E eu posso dizer, gente, eu fui lá, colocou a almofadinha, toda a equipe dela maravilhosa, fui muito bem recebida, saí com um sorriso bonito. Voltei já para fazer, né, as minhas limpezas no retorno. E agora eu vou retornar quando? Se a pessoa fizer hoje, daqui quanto tempo ela teria que voltar no seu consultório para você dar uma olhada nos dentes dela novamente? O ideal é que a gente faça uma manutenção a cada 6 meses. Tá. Nessa manutenção a gente vai fazer uma limpeza de todos os dentes, mesmo os que não tenha faceta, e um novo polimento da resina. O polimento mantém a resina impermeável, com brilho legal. Quando a gente consegue manter a resina impermeável, todo o pigmento que bate nela escorre e não adere nenhuma cor. Então, por isso que a gente tem uma longevidade na coloração, uma longevidade bem grande, porque a resina fica realmente impermeável. O segredo de qualquer restauração em resina, e das facetas também, é um polimento. Então, a cada 6 meses, o ideal é que a gente refaça esse polimento. E nesse tempo que você está fazendo essas facetas, teve algum caso que te chamou a atenção? Que você pode contar para nós uma história, assim, que para você foi emocionante? Tem vários casos, né? Já aconteceu várias vezes das pessoas levantarem da cadeira e chorarem, que era o sonho delas, ter um sorriso mais harmônico, né? Mais confiante. Mas uma senhora me chamou muito a atenção. Ela tinha os dentes com... era de metal, sabe? Ela dizia que tinha dente de ouro, que ela não gostava, porque aparecia. Isso é muito antigo, muito né? Antigo. Antigamente tinha uma técnica que a pessoa ia perdendo os dentes. Aí eles faziam como se fosse uma prótese unitária, unindo todos os dentes. Então ela não passava fio dental nesses dentes. E a base da prótese era de metal e só a parte da frente era clarinho, né? Da cor do nosso dente natural. E ela foi no consultório se queixando que o metal era muito feio, que parecia que ela tinha dente de ouro. Aí eu fiquei meio assim, nunca tinha feito um caso, né? Desses. Tão complexo. E acabei... Tentei assim, falar, mas, né, antigo, será que vale a pena mexer? Não, eu quero, então tá bom, vamos fazer. E foi bem desafiador. Eu lembro que 2, 3 dias antes da data marcada pra ela ir lá, eu perdi o sono pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas assim, lógico que Peguei esse caso, agora eu vou ter que resolver. Lógico que eu tinha uma base, né? Eu sabia como fazer. Claro. Mas a teoria... Na odontologia, a teoria é muito diferente da prática. Às vezes a gente sabe que na teoria é assim, mas na prática não dá muito certo. Mas a gente fez, foi bastante trabalhoso. O dela foi algumas sessões, porque a gente precisou moldar, precisei mandar para um protético fazer a base ali de resina também. E depois eu fiz as facetas em cima dessa base que o protético fez. Mas ficou lindo, ela ficou muito feliz. E há uns 10 dias atrás a gente recebeu a notícia que ela faleceu. Ai, nossa, eu fiquei com dor no coração, assim, a gente não tem um contato tão grande com os pacientes, porque é um procedimento rápido, né? Então, assim, 15 dias a gente já vai ver o paciente depois de 6 meses só. Porque quanto tempo ela buscava por um sonho de um sorriso bonito, né? E até o dia que a gente tava fazendo a avaliação, eu passei o valor dela, olhou pra neta e falou bem assim, mas eu mereço, né? Eu mereço. Ai, que graça, foi bem legal, assim, quando ela levantou e viu o resultado, ela falou, nossa, meus dentes estão todos clarinhos, agora não tem mais aquele ouro na minha boca. Foi um caso muito complexo, mas que me marcou bastante, assim, pela história dela num todo, e foi uma superação pra mim como profissional. E faz 1 ano mais ou menos que a gente fez o tratamento nela, né? Ela veio a falecer, mas ela não teve nenhuma quebra, ele não teve nenhum problema. Ela falou que ela continuava se alimentando da mesma forma. Então, assim, foi um tratamento que realmente deu certo. Apesar do grau de dificuldade, foi um tratamento que deu certo.
Olha aí. Então deve ter muitos casos, né, que emociona. E o mais legal é você ver o resultado, Sim. né, da felicidade da pessoa e tudo mais. Fora aí as facetas que você faz no seu consultório, que eu sei que você tá bombando, o pessoal tá te procurando, e eu queria saber quais os outros procedimentos que você também faz na sua empresa. A gente faz clínica geral, né, num todo. Não faço aparelho, nem canal e nem cirurgias de extração, no geral, implante. Mas a gente faz também a área de harmonização, né, que é... A gente fala que eu sempre mexo na estética do dente, mas a gente faz a estética do rosto como um todo, né? Então, harmonização facial, preenchimento, botox, fio de sustentação, lipo de papada, uma coisa que procuram muito. E a gente faz todos os tratamentos também de clínica geral, como clareamento, restaurações, limpeza, a parte periodontal, que é cuidar ali da gengiva para deixar a gengiva bem saudável, né? É isso, a gente faz uma clínica como geral, só o implante, aparelho e canal que eu não faço. E para quem tem medo de fazer, gostaria de fazer, manda uma mensagem para essas pessoas, para ir até o seu consultório, conhecer essa bela mulher, gente, né? E trocar uma ideia, né? Pode mandar uma mensaginha para todo mundo aí. Pessoal, vocês que sonham em ter um sorriso harmonizado, um sorriso branquinho, não tenham medo, é um procedimento que não dói, é bem tranquilo, né? A Cris é a prova disso. E eu tô lá esperando vocês, vou ficar muito feliz e muito honrada em receber o sorriso de vocês para que eu possa transformar, deixar minha assinatura aí na vida de vocês. Chayane, eu tenho uma coisa para te falar, um depoimento, e até vou depois te dar esse depoimento, mas eu quero dizer para todo mundo. Eu tinha uma infecção, né, nos meus dentes há mais de 30 anos, fiz mais de 10 cirurgias. Então, eu tinha esse caso de um dentista não querer fazer a estética do meu dente, então eles fugiam daquele caso que você estava comentando da mulher, né? Sim. Medo e preocupação. E quando eu cheguei lá, você me atendeu, sua equipe, todos maravilhosos. Quanto é que eu fiquei na dúvida, voltei. Sim. E você falou assim, vou pegar teu caso, vou fazer. Ela me abraçou, gente, e ela não sabe, mas eu cheguei dentro do carro e chorei. Porque, para mim, os meus dentes é o cartão de visita, né? O meu sorriso, e é uma coisa que a gente gosta tanto de sorrir, né? Sim. Então, você fez a diferença na minha vida. Obrigada. Olha aí, ó. A Chayane fez feliz. a diferença aí, dando meu depoimento, não só porque ela está aqui hoje, mas ela fez acontecer também na minha vida. As meninas que trabalham lá no consultório sempre falam, mas chegou um caso que ninguém quer fazer, é esse que ela gosta. E eu sempre gosto de pegar esses casos mesmo, e graças a Deus, assim, sempre dá muito certo. Lá no consultório a gente tem um nível bem grande, assim, de aprovação, dos pacientes ficarem muito satisfeitos, gostarem. E eu fico muito feliz com isso. Sempre, vira e mexe, eu tô na rua, às vezes em alguma festa que a gente vai, eu falo, meus pacientes, todo mundo sorrindo com o dentinho branco, eu fico muito feliz. É verdade. Olha, eu quero te dar uma lembrancinha para adoçar mais aí a sua obrigada. vida, da Panificadora Paris, da Ana Obrigada. Cláudia. Agradecer você por estar aqui hoje, né? Nos visitando, podendo dar essa entrevista que é maravilhosa. E vai ter mais coisas aí durante um período aí que a gente vai estar falando bastante, né? Sim. Sobre sorriso. Você quer se transformar, Chayane Miller, pode falar com ela, vamos deixar o telefone dela aqui embaixo, o Instagram dela, para vocês entrarem em contato. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança, né, por confiar seu sorriso em minhas mãos. Fiquei muito grata mesmo. Obrigada. Gente, é isso então. Até quinta-feira. Até mais. Viajar é para todos! E na JR Turismo, a gente leva isso a sério. Seja de avião ou de ônibus, nacional ou internacional, a sua viagem começa aqui. A gente cuida de cada detalhe para tornar o sonho de viajar acessível, com viagens pensadas para mulheres, idosos e pessoas com deficiência. JN Turismo, Avenida Aviação 817, Sala 3 em Apucarana. Fale com a gente, 43 99683 0243. JN Turismo, onde viajar é para todos. Eu sou a doutora Chayane Miller, especialista em facetas em resina, atendo aqui em Apucarana há 8 anos,
com uma técnica totalmente sem desgaste, uma técnica conservadora realizada em apenas uma sessão. Então, se você tem vontade de sorrir com mais alegria, com mais autoconfiança, venha me conhecer. Vou ficar muito feliz de te receber aqui no meu consultório. Agende a sua avaliação e eu estou te esperando. Agora, a Apucarana conta com uma nova referência em planejamento financeiro. Chegou a Uptown, um escritório credenciado ANEEL-X, pronto para oferecer soluções personalizadas, com ética, transparência e atendimento de excelência. Ficamos na rua Ítalo Ado Fontanini, 853, na Vila Francois, em Apucarana. Entre em contato agora mesmo no telefone 377-20678. Uptown e ANEEL-X, juntos para construir o seu futuro financeiro com segurança e confiança.